chuva de bênçãos derrama, Senhor. Por gentileza, você repete agora depois do Padre essa oração junto com os irmãos aqui da bancada. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu consagro a Ti nessa manhã eu consagro a Ti nesta manhã os meus ouvidos, os meus ouvidos, a minha mente, a minha mente, os meus pensamentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas emoções, a minha atenção. a minha atenção. Age em mim, Senhor. Age em mim, Senhor. Eu me abro. Eu me abro. Eu quero receber a Tua graça. Eu quero receber a Tua graça. Eu consagro a Ti Eu consagro a Ti a minha casa, a minha casa, a minha família. a minha família. E eu renuncio, Jesus, E eu renuncio, Jesus, pela força do Teu nome, pela força do Teu nome, tudo que não é Teu, tudo que não é Teu, tudo que rouba a minha atenção, tudo que rouba a minha atenção, tudo que me rouba da Tua presença, tudo que me rouba da Tua presença, todo pecado, todo pecado, tristeza, tristeza, mágoa, mágoa, decepção. decepção. Eu renuncio. Eu renuncio. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. E coloco tudo isso E coloco tudo isso aos Teus pés. aos Teus pés. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido filho, querida filha, como o Padre já falou, hoje nós vamos conversar sobre a fé. O que é a fé? Posso te fazer essa pergunta hoje, Val? Que a tua resposta foi tão boa na segunda, que na hora que a Val foi falando na segunda, eu falei, olha que bênção os meus irmãos, como são bem preparados, formados. O que é para você, Val, a fé colocada em ação na vida de uma pessoa? Define em algumas palavras para mim. Em algumas palavras. Foi combinado não, viu, gente? Estou colocando ela na saia justa Não aqui. foi isso, não. Padre, eu tenho como fé, na prática, uma frase do Monsenhor Jonas. Sim. Acostumar meu coração a confiar em Deus. E aí tem uma frase que eu repito para mim mesma, no sentido, nada me atrapalha, eu estou com Deus. Seja uma situação boa ou ruim, lá em casa as meninas às vezes me ouvem, quando você está feliz, gente, fica tranquilo, isso não me atrapalha. Porque Deus está comigo. Como é que é a frase? Repete, por gentileza. Nada me atrapalha. Nada me atrapalha. Porque Deus está comigo. É. Então, qualquer situação, as boas e as não tão boas, é treino. Sim. Porque diante das situações difíceis, dá aquela tremida, né? Então, eu respiro fundo e eu fico me convencendo minha alma, convencendo meu físico, minhas emoções, muitas vezes. Sim. E eu digo, nada me atrapalha. Deus está comigo. Não vai me atrapalhar, porque Deus está comigo. Deus é maior que esta situação. E aí eu vou alicerçando a minha fé nisso. Mas fé é isso, é a certeza daquilo que não se vê. Não tem garantia de que vai dar certo. Sim. A não ser esta certeza, Deus está comigo. Muito bom, obrigado. E você sabia que você repetiu, Val, algo que os monges do deserto, os padres do deserto, que são monges que viveram nas cavernas, buscando a sede em um período da igreja, especialmente ali depois do século III, e eles diziam muito isso. Claro que na época eles não diziam com o conhecimento técnico e científico que a gente tem, mas eles ficavam trabalhando, olha só a lógica, ocupavam as mãos e ficavam com a cabeça livre, trabalhando, fazendo balaios, né? Com a cabeça livre para pensar nas coisas do céu e sempre repetindo uma coisa, né? Hoje em dia o pessoal diz assim, né? A gente tem um costume, sobretudo na renovação carismática, de muitas vezes abandonar tudo que é da nossa tradição, achando que é da nova era. Mas tem coisa que está no início do cristianismo, que é nosso, né? E eles ficavam repetindo frases assim, por exemplo, como essa. Nada me atrapalha, Deus está comigo. Deus está comigo. Jesus, Filho do Deus Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Você sabia que tem uma sabedoria muito grande nesse ato? Porque o que acontece? A gente precisa, eu, por exemplo, vou dar o exemplo, quando eu estou rezando, né, eu tenho uma facilidade muito grande de me distrair. Então eu sento bem diante do Santíssimo, assim, olhando olho no olho, e eu gosto de falar a minha oração de uma maneira que eu mesmo possa ouvir. Porque você, como você disse, Val, a gente vai convencendo as nossas emoções, Sim. a gente vai convencendo os nossos sentimentos, a nossa mente. Por isso que esse repetir para si mesmo um versículo bíblico, repetir para si mesmo uma palavra como essa, nada me atrapalha, Deus está comigo. Ó, tá aí, obrigado. Já tá aí uma frase para você repetir no dia de hoje.
Nada me atrapalha, Deus está comigo. Vamos repetir? O padre fala, você repete depois do padre. Nada me atrapalha, Deus está comigo. Vocês? Nada me atrapalha, Deus está comigo. Obrigado, Val, pelo empréstimo do pensamento fantástico. Mas é linda essa lógica dos monges do deserto, porque você tem que repetir. Porque o que acontece? Eu dizia ontem na pregação, a Val vai se lembrar, que o inimigo nos amarra através do medo, muitas vezes, né? E que a gente vive um combate na mente da gente, tem dias. Tem dias não, né? Todo dia, né? E que muitas vezes, se a gente não toma posse das armas espirituais e das armas racionais também, né? Linkadas com a espiritualidade, a gente vai acreditando nas mentiras. Como a Aninha dizia, dos gatilhos, né? Que nos levam à ansiedade, que nos levam ao medo. Por exemplo, ai meu Deus, a gente vindo aqui para o programa, vai dar errado. Ai meu Deus, não vai vir um músico. Ai meu Deus, e agora? Vai dar um branco. Para, calma, respira. Deus está comigo, a providência rege todas as coisas, Deus é bom o tempo todo. Repetindo, né? Porque é uma sabedoria dos monges do deserto e que a gente precisa também colocar. Porque às vezes, ao contrário, a nossa mente fica repetindo o que é ruim, né? Ai meu Deus do céu, ninguém gosta de mim. Ai, vai dar tudo errado. Ai, eu mesmo não faço nada certo. Para, mentira. Sabe, priorize o que é bom. Então, a partir dessa contribuição da Val, né, que foi fantástica, vamos repetir para nós as palavras de fé. E isso tem a ver com um ato de fé, que o padre vai explicar um pouquinho. Val, já que você já me ajudou no começo, me ajuda mais um pouco e lê para nós Hebreus 11:6, querida, por gentileza. Ok. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Leia primeiro só com o que ausente é impossível agradar a Deus. Repete aí para nós. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Olha só, obrigado, querida. Olha só que coisa forte e reveladora para nós que a palavra de Deus está trazendo. Hebreus 11:6. Como eu disse, a carta aos Hebreus no capítulo 11, ela é uma suma da fé. Mas sem a fé é impossível agradar a Deus. E agradar, a gente pode traduzir também, é impossível caminhar com Deus, é impossível crescer na graça, é impossível receber também os benefícios de Deus. Se você não tem fé, filho, filha, dificilmente você vai contemplar milagres na sua vida. Porque os milagres, eu gosto muito dessa metáfora gestatória, né? Assim como uma mulher gesta no seu ventre uma criança, o milagre é gestado no ventre da nossa fé. Sem fé a gente não agrada a Deus. Sem fé a gente não alcança graças. Sem fé a gente não supera dificuldades. Sem fé a gente não progride. Mas você sabia que eu, fazendo um estudo sobre essa palavra, essa semana, ontem eu também usei esse recurso, usei bastante o recurso, estou usando o recurso de ir aos textos originais, né? E eu fui, anteontem também, eu mergulhei no que a Sagrada Escritura nos ensina acerca da fé. Presta atenção, filha, que você vai ver que profundo. Você sabia que a palavra fé, no Novo Testamento em grego, é pisteus, né? Mas lá no Antigo Testamento, a origem dessa palavra era o verbo emunar. Guarda isso no coração. E o padre foi fazer um estudo para entender o que significava essa palavra, lá na língua original, quando foi escrita. Quando diz que Abraão era um homem de fé. E olha só, você sabe que o hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é uma língua muito antiga. E é uma língua pobre de substantivos, ou seja, de nomes para as coisas, né? O hebraico, o aramaico, tanto que quando se fala, por exemplo, os irmãos de Jesus, quem tem um mínimo de conhecimento bíblico, estudou o mínimo de hebraico e aramaico, sabe que o que estava na cabeça de quem escreveu era a língua aramaica, que era a língua popular de Jesus, e hebraico era a língua do templo, né, a língua religiosa, e era a expressão ar do aramaico, que não tinha palavra para primo, não tinha palavra para primo segundo, toda a parentela, às vezes a Bíblia traduz como parentela, né? Era chamado de irmão. Então, quando fala de irmão, por exemplo, não está falando que Maria teve mais filhos, está falando da parentela de Jesus, que era uma língua pobre, né? Até mesmo que ontem nós celebramos Nossa Senhora das Dores, né? Se Jesus tivesse mais irmãos, Jesus não
Nossa Senhora para João cuidar. Você viu o evangelho de ontem? Eis aí a tua mãe. Isso era uma contradição com a lei judaica. Jesus era um bom judeu, ele não ia pecar nesse sentido, né? Porque era direito do outro irmão e dever do irmão cuidar da mãe, não do discípulo João. João não era filho de Maria. Então, isso aí é uma das provas que Maria teve Jesus apenas. Mas, enfim, não é nem isso que eu quero dizer. O hebraico, como ela é uma língua pobre de nomes para as coisas, ela tem, por exemplo, ela chama lago de mar, chamava lago, rio, tudo era mar, né? Da tradução da época. Quando o hebraico falava de fé, naquela época, o hebraico não tinha, olha só, presta bastante atenção nesse ponto, aquilo que a gente chama de termos abstratos. Por exemplo, quando você fala de fé hoje, você pode tocar na fé? Você não toca, não é material. Mas nós, ocidentais, modernos, entendemos o que isso quer dizer. Só que naquela época eles não entendiam. A língua tinha que ter sempre um paralelo com algo prático da vida, que você podia tocar, material, concreto. Então, por exemplo, quando a Bíblia queria falar que Enoque tinha fé, o que a Bíblia falava? Enoque andava com Deus. Mas Enoque não estava andando com Deus, mas era a atitude prática, entendeu? Para as pessoas entenderem ali. Por exemplo, quando a Bíblia queria dizer que o faraó não acreditou em Moisés e nos sinais que Moisés realizava em nome de Deus, o que a Bíblia diz? Que o coração dele se tornou uma pedra. Mas o coração dele não se tornou uma pedra. Você está entendendo como era a língua que Jesus dizia, que usava? Por que o padre está dizendo isso? Porque a palavra fé, ela não tem esse sentido moderno de hoje, que é um sentimento, é um pensamento. Eles não entendiam. Então, o sentido da palavra emuná tinha um sentido prático na vida das pessoas. E você sabe o que ela significava? Olha que profundo. Emuná significava a seguinte coisa. Era como que se você tivesse naufragado no meio do mar, fosse morrer, a morte certa, você estava ali quase se afogando, e de repente aparecia, por exemplo, um tronco boiando, e você se agarrava naquele tronco ali com todas as suas forças, e era salvo da morte certa. Isso que quer dizer fé na Bíblia, no hebraico com o qual foi escrito. Emuná. Você está afundando, você está morrendo, mas vem aquele tronco e você fala, meu Deus, é o tronco da minha salvação, eu me agarro com todas as minhas forças. Olha que forte. Então a palavra fé, daí vem a palavra amã, que quer dizer firmeza do hebraico, e que vem a palavra amém também. Você sabia que a palavra amém vem da palavra emuná? O que quer dizer amém? Nisto eu creio, nisso eu me agarro, isso eu confirmo. Por isso que na missa você fala amém, que você está dizendo, olha, eu confirmo isso aí. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ou seja, eu assumo, eu creio, eu me agarro nisso que o Senhor está falando, né? Nessa bênção que está vindo do céu. Eu me agarro nisso. E veja só, isso é tão forte, porque ter fé é você se agarrar. É você se agarrar em Deus e nada mais. Eu vou pedir uma gentileza para os irmãos, está aparecendo aqui na tela, um outro programa está confundindo um pouquinho o padre, que é o TP que chama, né? Aqui na frente da câmera, para você que está nos acompanhando, aparece o TP. E estava aparecendo uma outra imagem e acaba confundindo um pouco a gente, né? Então, melhor eu dizer do que me perder aqui. Isso, está aparecendo, mas vai sair já, se Deus quiser. Voltando ao assunto, olha só, o padre está trazendo primeiro a base conceitual, doutrinária, para depois a gente se aprofundar no que quer dizer a fé. Então, biblicamente, o que quer dizer fé? É você se agarrar em Deus. Ela podia ser traduzida, essa palavra emuná, como agarramento, firmeza, fidelidade. Eu me agarro nesse Deus, porque senão eu vou me afundar. Eu vou submergir. Gente, isso é tão profundo quando você entende, porque quando a Bíblia fala que o justo vive pela fé, ela está dizendo assim, o justo vive pelo seu agarramento em Deus, que o livra da morte certa. Olha que profundo. Deus que nos livra da morte certa que nós merecemos pelos nossos pecados. Deus que nos livra A gente precisa se agarrar em Deus que nos livra da morte, da depressão, de uma vida sem sentido, do desânimo, da desesperança. É preciso se agarrar em Deus. Esse verbo, essa palavra é tão forte, né? O que é agarrar? É você pegar com todas as suas forças. Imagina essa cena. Você se afogando num lago, num mar, num rio. Você já pensa, meu Deus, está acabando o meu ar, e começa a entrar um pouquinho de água pelas narinas. Que sensação horrível, né? Mas de repente você agarra aquele tronco e
Obrigado, Deus. Obrigado. Então, o ato de fé na Bíblia é você se agarrar em Deus e mais, é você deixar que Deus te agarre. Porque Deus quer te salvar. Deus quer te ajudar. Deus quer te livrar daquilo que está te submergindo. Gente, e a vida da gente é composta por tempestades, mares agitados. Sabe, talvez você hoje precise se agarrar em Deus, porque só tem nele, só Ele pode ser a sua esperança. Como ontem no programa Para Ser Feliz, o testemunho da mulher que o pedido de oração da mulher que eu ouvi: padre, há 22 anos eu sou casada com meu marido, ele é caminhoneiro, e eu sei que ele me traiu muito, padre, muito. Conversei com ele, ele disse que ia parar. Agora ele fica 30 dias fora. Quando ele chega, padre, eu não vejo, ele não quer me mostrar o celular, ele fica escondido nos cômodos, falando no celular. E como ela já viveu adultérios antes, ela já está entendendo os sinais, né, ali com ele. Esperança humana aquela mulher não tem. E ontem no programa eu dizia para ela do consolo da fé, do conforto da fé. Só a fé pode nos confortar. Você tem que se agarrar em Deus numa situação dessa, senão você fica doido, sabe? Você tem que se agarrar em Deus diante do sofrimento, diante do mar agitado da vida. E eu te pergunto, filho, filha, qual é hoje o seu mar agitado? Qual é hoje o mar agitado da sua vida? Talvez o mar agitado esteja dentro de você, nas emoções, né? Quanta gente doente da alma hoje em dia, doente nas emoções, é a depressão, é a ansiedade, são os transtornos, aquele desânimo que às vezes nos abate, você deitado na cama, que não sai dessa cama uma semana direito. Às vezes a tempestade está fora, como a situação dessa mulher que eu falei, vivendo essa turbulência, no seu casamento. Talvez a tempestade é financeira, é o desemprego. Quanta gente sofrendo com o desemprego. Quanta gente esperando os benefícios que precisa receber e não conseguiu receber. Esses dias eu vi uma matéria sobre isso. Quanta gente vivendo a tempestade da doença. Eu não sei qual é a sua tempestade, filho amado, filha querida. Mas o que eu sei é que você pode e deve se agarrar. A palavra é essa. Agarrar com todas as suas forças em Deus. Porque se você se agarra em Deus, você não vai submergir. Ele vai te sustentar. Ele vai te livrar da morte certa. E existem situações nas quais só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos ouvir. Só Deus pode nos entender. É ou não é verdade? Situações nas quais, às vezes, nem a gente se entende. Nem a gente se compreende. E nem a gente sabe expressar o que a gente está sentindo. Você já percebeu que às vezes a gente vai ao médico, a uma consulta, sentindo alguma dor? O que dói? Ai, doutor, não sei. Eu sei que está doendo. Eu não sei expressar aquela dor. Eu não sei dizer por que está doendo. Mas eu sei que está doendo. E às vezes é a língua da fé. A única coisa que faz a gente ser capaz de expressar. Expressar o que a gente está sentindo, expressar o que dói, expressar o que não tem nome para ser expresso, né? E olha, diante de tudo isso que o padre disse, claro, eu sei que essa introdução é um pouco mais conceitual, mas eu preciso dizer, eu não posso menosprezar a sua inteligência, a sua capacidade de compreender, a gente tem que mergulhar na palavra, né? Mas agora eu preciso te fazer essa pergunta. Preciso. Em que você tem se agarrado? Porque na vida a gente sempre se agarra em alguma coisa, sempre. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, dizia que a fé é um ato autenticamente humano. O ser humano é um ser de fé. Por exemplo, o bebê quando nasce, se ele não tivesse fé que a mãe dele vai dar para ele um leite de boa qualidade, o bebê ficaria neurótico. Imagina se o bebê encanasse e falasse, não, tem veneno no peito da minha mãe. Eu não vou mamar, porque vai vir veneno, vai vir isso, vai vir aquilo. Meu Deus, neurose. Santo Tomás ensina, a fé é um ato humano. Desde bebezinho a gente crê. O ser humano é inclinado a crer. Sabe? Mas eu te pergunto, em que você tem se agarrado?
Porque eu digo para você, não existe para mim definição maior de infelicidade do que viver a vida inteira agarrado em ilusões, agarrado em mentiras, agarrado em miragens. Porque emuná, a fé, a primeira palavra que foi usada na Bíblia para descrever fé é essa palavra, emuná, lá do Antigo Testamento. Ela é se agarrar em Deus. Porque a vida, eu digo para você, é um combate. Nós vivemos um combate nessa vida, filho amado, filha. Nós vivemos sim. É um combate. E nós estamos no meio desse mar, eu preciso te dizer. Uns numa turbulência maior, outros no mar mais calmo. Mas em que você tem se agarrado? Tem gente que inevitavelmente, por causa da carência, por causa de uma falta de visão, acaba se agarrando no dinheiro, acaba se agarrando no que tem, acaba se agarrando no que faz. É interessante que às vezes eu como padre, quando eu pergunto assim para uma pessoa, né? Quem é você? A pessoa fala, eu sou médico. Eu falo, não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é. Claro que o ser médico reverbera no seu ser, no seu agir, é lógico, tá ligado. Mas você não é só o que você faz. Primeira resposta quando alguém te perguntar quem é você, sou filho de Deus. Sou filha de Deus, sou amado, fui criado com um projeto, para cumprir um projeto divino nesse mundo, por amor e para amar. E aí você pode dizer do seu temperamento, das suas aptidões, né? Mas você não é o que você faz. Às vezes a gente se agarra no que a gente faz. Às vezes a gente se agarra no que a gente tem. Às vezes a gente se agarra na nossa imagem, no que as pessoas estão dizendo e pensando da gente. Por isso que nos machuca tanto quando alguém se decepciona com a gente ou quando a gente não consegue sustentar aquela imagem onipotente de que a gente é bom, de que a gente sempre faz as coisas certas, né? Porque a gente se agarrou à nossa imagem. Às vezes, filha, isso é real, a gente se agarra demais às pessoas por causa da carência, né? Quanta gente vive a vida inteira agarrado nos outros, mendigando o amor. Claro, a gente tem que amar, a gente tem que usufruir dos bens, do dinheiro, é uma coisa boa. Mas a nossa alma tem que estar agarrada só em Deus. Só em Deus. Porque como diz o salmista, é dele que me vem o meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Em que você tem se agarrado? Olha, faça um favor para você mesmo. Se você deseja de fato ser feliz nessa vida, agarre-se em Deus. Porque olha, se você não está agarrado em Deus, você está construindo um castelo de cartas, ou um castelo de areia. Tinha um amigo na infância que gostava de construir aquele castelo de cartas, né? E nós, amigos, chegávamos na casa dele e gostávamos de derrubar, né? Chegava e com sopro você derruba um castelo de cartas. Já percebeu? E eu juntava todo o ar, ele virava as costas, adolescente, imagina, né? E ele ficava bravo depois. Mas tem gente que, quando você não se agarra em Deus, você constrói a sua vida como um castelo de cartas. O fundamento é muito frágil, né? Qualquer ventinho derruba. Aí por isso que a gente sofre tanto nas tempestades. Por isso que a gente sofre tanto quando alguém nos decepciona. Olha, se a nossa fé estivesse mais agarrada em Deus, emuná, não que a gente não sofreria, porque a gente é gente, né? Mas a gente não ficaria tão desestruturado quando alguém nos decepciona. Porque eu vou dizer, ser humano decepciona mesmo. Você que vive relacionamentos, se prepare para se decepcionar. Prepare-se para se decepcionar, melhor dizendo. Mas saiba que isso não é ruim, isso é humano. O problema é da gente que cria muita expectativa às vezes, né? Tem coisas que só Deus pode te dar. Ninguém pode preencher essa sede de amor, essa sede profunda na sua alma, só Deus. Então, a gente precisa se agarrar nele. A palavra é essa. Olha, se de toda a pregação do Padre você guardar isso no coração, a palavra agarrar-se em Deus, e essa imagem, imagina você aí no mar se agarrando no tronco. Pode não parecer uma imagem muito agradável, mas o tronco ali é a sua única possibilidade de continuar respirando e salvo, né? E a vida da gente, todos nós estamos no mar, desculpa dizer, nós já estamos no mar.
E às vezes a tempestade agita mesmo, né? Você, mãezinha, com esse filho na droga, você tenta ao máximo ajudar esse filho, essa filha, e não consegue. Às vezes os próprios vícios dentro de nós que a gente não consegue vencer, isso nos humilha tanto, né? Mas até nisso a gente tem que se agarrar em Deus e dizer como Pedro: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Mais uma vez eu pergunto, em que você está agarrado hoje? É preciso redirecionar. Sabe, porque tem muitas coisas ali no mar que podem passar, não é só o tronco. Vamos supor que você está perto de um navio no mar se afogando e cai uma âncora do navio. Vou segurar na âncora. O que vai acontecer? Você afunda junto com a âncora. A âncora tem a função de ancorar, de afundar um ferro, né? Para dar estabilidade para o navio. Mas você não pode segurar numa âncora, você tem que segurar no tronco, ou no isopor, no salva-vida, no bote salva-vida, naquele salva-vida, por exemplo, inflável do avião, né? Em que você tem se agarrado? E olha, é preciso se agarrar em Deus com todas as forças, sobretudo no momento da dificuldade, do medo, da tormenta, da espera. Ontem eu fazia o meu programa, Val, falando sobre os relacionamentos. Eu fiz uma série de 7 programas falando sobre os relacionamentos. Mas eu tensionei, claro, na minha ingenuidade, falar sobre os relacionamentos. Mas o que eu mais recebi de mensagem foram pessoas querendo viver relacionamentos, mas que ainda não conseguiram, por vários fatores, né? No tempo de espera. E olha, tempo de espera para concretizar uma vocação, para alcançar um sonho, precisa ser um tempo de agarramento em Deus. Agarramento total. E você sabe qual que é a consequência desse agarramento em Deus? É aquilo que nós chamamos na teologia de ato de fé. Eu preciso praticar atos de fé, privados e públicos. O que é um ato de fé? Em primeiro lugar, um desdobramento do ato. É muito amplo, eu não vou falar tudo, claro, para não ficar muito carregado de conteúdo. Mas olha, um ato de fé que você que vive, que quer viver de fé precisa ter, que é um desdobramento lógico desse emuná, e que nós na Canção Nova somos ou precisamos ser peritos, é aquilo que nós chamamos de confiança na divina providência. Você sabe o que é divina providência? Às vezes a gente fala muito, né? Mas será que a gente já tocou? A divina providência é a sabedoria, o cuidado de Deus que rege todas as coisas, que cuida da gente nos detalhes. É preciso crer na divina providência. Mas sabendo que a divina providência é a ação misteriosa da graça de Deus na nossa vida, que às vezes ela dá, às vezes ela tira, às vezes ela proporciona situações para que nós amadureçamos. Por exemplo, se você precisa crescer na paciência, a paciência não vai vir para você como um xarope, um elixir, né? Vai vir através de situações que você tenha que enfrentar, que vão te fazer crescer na musculatura do seu caráter e adquirir a paciência. Então é preciso cultivar essa confiança na divina providência. Porque olha, eu sou honesto em dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de você, você mesmo, de você, agora, nessa situação. Deus está cuidando de você. Padre, mas eu estou sofrendo, eu sei. Sofrimento, às vezes, o padre gosta de explicar, ele cega a gente, sabe? Ele faz a gente só olhar para o objeto da nossa dor, para aquilo que nos gera dor. E aquilo fica tão grande dentro da gente, né? Se a gente não tem sabedoria, maturidade. Mas olha, não olha só para o seu sofrimento. Olha para o cuidado amoroso de Deus. Porque a virtude teologal da fé, veja bem que interessante, ela está intrinsecamente, profundamente ligada à virtude teologal do amor. Porque através da fé a gente crê em quê? Que Deus nos ama. E que se Ele nos ama, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. E às vezes a gente, como eu dizia, fica cego pelo sofrimento, pelo pecado. Não é que a divina providência vai chegar em você e dizer seus problemas acabaram. Não, mas ela vai te dar ali a medida certa a cada dia. Se você reza, se você busca em Deus, a medida certa para enfrentar a batalha daquele dia, o problema daquele dia,
a sabedoria para lidar com essa situação difícil. E tem situações, gente, eu preciso ser honesto, que elas são superiores à nossa capacidade resolutiva, ou seja, à nossa capacidade humana de resolver. A gente não consegue. E a gente tem que ter humildade para se dobrar diante de Deus, né? Dizer, Senhor, eu não consigo, eu me agarro no Senhor, me salva, me tira desse lugar, me faz respirar novamente. Tem situações que a gente não consegue resolver, mas aí entra a confiança na providência de Deus. É preciso confiar na providência de Deus. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Claro que confiar na providência não é uma atitude estática, tá, gente? Na qual você fica parado e espera que tudo caia do céu. A gente sabe que não é isso. E se não sabia, estamos sabendo a partir de agora, né? Confiança na divina providência, eu trabalho, eu faço o meu melhor, eu exploro ao máximo as possibilidades, as oportunidades, os talentos que Deus me deu, mas eu confio em Deus. Por exemplo, você que está vivendo uma situação de desemprego, que está indo atrás, que está lutando, você tem que fazer o seu máximo, mas também rezar e falar, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família. E você vai ver, eu desafio você mesmo. Quero receber seu testemunho, eu desafio você. Se você clamar, se você confiar, você vai ver Deus agindo, chegando o que você precisa. Você vai ver Ele abrindo portas onde antes não existiam essas portas. Você vai ver Ele inaugurando novas estações na tua vida. Confiança na divina providência. E eu trouxe um texto aqui, um trecho melhor dizendo, da encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, na qual ele fala sobre a fé colocada em ação, que nos leva a essa confiança no amor de Deus. Olha só, número 39. A fé, disse o Papa Emérito Bento XVI, gera em nós a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Ponto. Deste modo, ela transforma as nossas impaciências e as nossas dúvidas em esperança segura. Em esperança segura. Olha só, é muito concreto isso aqui, gente. É muito concreto. Você tem impaciências aí no coração? Claro que tem, né? Todos nós, né? Começar esse que vos fala. Às vezes, Padre, eu estou esperando, Padre, não aconteceu. Padre, eu não aguento mais. Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu não aguento mais essa situação. Mas, ó, a esperança gera em nós a certeza vitoriosa. A esperança não, a fé, desculpa. Gera em nós a certeza vitoriosa. É qualquer certeza? Não. É a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Na fé, eu tenho a certeza de que eu sou filho. Saiba disso, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E Deus é um pai apaixonado por você. A fé gera a certeza de que Deus é amor. E por isso eu posso me agarrar. Porque o que vem desse pai que ama vai ser bom. E, desse modo, transforma as nossas impaciências e as nossas dúvidas em esperança segura. Todos nós temos impaciências. Todos nós temos dúvidas. E faz parte do processo, tá, gente? Faz parte do processo. Às vezes a gente se impacientar. Faz parte do processo, às vezes, a gente tirar os olhos de Deus na espera, né? A espera dói, né? Às vezes é difícil acreditar nos sonhos de Deus, né? Que tudo que é nosso, de fato, está no coração dele esperando por nós. Mas diante da impaciência, diante da dúvida, eu preciso me agarrar em Deus tendo atos de fé. Atos de fé. O que são os atos de fé? Claro, teologicamente, ato de fé é uma iluminação através da qual você tem uma nova compreensão daquela verdade revelada, mas eu não quero entrar nesse ponto. Quero entrar no ponto que os atos de fé são realidades que alimentam a fé. E olha, nós estamos em setembro, no mês da Bíblia. Nada alimenta mais a fé do que o nosso contato diário com a Sagrada Escritura. E contato diário quer dizer contato diário. Ler essa palavra aqui. Isso aqui é fonte de fé, gente.
dessa fé que faz a gente se agarrar em Deus. Porque veja bem, como é que você vai agarrar no tronco se você não está vendo o tronco, se você não tem pelo menos o mínimo de materialidade daquele tronco ali, né? É a palavra que dá matéria à nossa fé, né? E eu hiperindico mais uma vez o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Amib, que é fantástico, que vai te dar um método para você ter contato com a palavra. Então, os atos de fé, eles são compostos pelas atitudes que a gente tem para alimentar a nossa fé, para fazer a fé crescer, para fazer a fé se robustecer. Porque a fé, como virtude teologal, o Catecismo nos ensina no número 153, ela é uma virtude infusa, ou seja, a gente recebe no batismo. Mas não é porque você recebeu no batismo que está pronto, acabado, agora é só ir para a galera com a fé. Não, você tem que alimentar, você tem que fazer crescer, você tem que robustecer a sua fé com os atos de fé. Leitura da palavra, diária. Na Bíblia você encontra a resposta para tudo. Para tudo. Mas também a oração. Gente, e a oração que mais agrada a Deus é aquela oração sincera. Sincera do latim, sem cera, né? Sem máscara. Às vezes, a gente precisa chegar em Deus, talvez você hoje precise aqui no final desse programa, estou provocando você e quero te levar à ação, porque fé sem obras é morta. Fé sem atos de fé é morta, é uma fé morta. Talvez você precise aqui, no finalzinho desse programa, o padre gosta de rezar sempre um pouquinho, junto com os meus irmãos aqui, talvez no finalzinho dessa pregação, na hora da oração, você tem que ajoelhar aí na sua casa, ou no seu trabalho, nem que você tenha que ir lá no banheiro um pouquinho, vai falar com Deus, né? E gritar: Senhor, eu estou me afogando. Senhor, eu não consigo ver perspectiva. Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou desistindo do meu casamento. Ou, Senhor, eu estou bem, talvez você esteja bem, né? Está vivendo bem com seu marido, com seus filhos, é uma pessoa bem-sucedida, mas, Senhor, não deixe eu tirar os meus olhos de Ti. Se você está vivendo tudo bem, Senhor, não deixe eu me agarrar no que eu tenho, nas posses e não no Senhor. Não deixe eu cometer o equívoco daquele homem do Evangelho que construiu celeiros, você sabe aquela passagem? Ele trabalhou, teve uma colheita hiperabundante, então ele disse para ele mesmo: eu vou derrubar esses celeiros, né? Vou construir outros infinitamente maiores, depois vou colocar toda a minha colheita ali e vou dizer para mim mesmo: senta, curte, aproveita a vida, porque você tem o restante para viver até o final dos seus dias. Mas Jesus, contando a parábola, disse: louco, ainda hoje à noite vão pedir conta da sua vida. E para quem vai ficar tudo que você acumulou? E olha, o Evangelho não diz que aquele homem era um ladrão. Ele trabalhou para ter aquilo lá. O Evangelho não diz que aquele homem era uma pessoa má. Mas ele se agarrou no que ele tinha. Ele podia muito bem, já que ele teve uma colheita fantástica, partilhar um pouco com seus empregados que trabalharam com ele, ele podia ajudar alguém, ou ele podia ter aquilo com sobriedade, mas sem se agarrar naquilo. Talvez hoje você precise rezar: Senhor, eu estou bem, minha família está bem, eu não estou vivendo nenhuma turbulência, mas, Senhor, me dá a graça da perseverança final, me dá a graça de até o fim dos meus dias eu me agarrar somente no Senhor. Somente no Senhor. E olha só, outra coisa que o Papa Emérito disse, já concluindo, que eu quero trazer, que eu achei muito bonito, no número 7 da Espe Salve, ele falou o seguinte: olha, a fé não é só uma inclinação da pessoa para realidades que ainda vão vir, né? Aquilo que a gente chama do ainda não, né? Do céu, de tantas coisas assim, que são maravilhosas, mas não é só isso, disse o Papa. Mas estão totalmente ausentes. Não, a fé nos dá algo agora, hoje. Dá-nos já agora algo da realidade que a gente espera. E essa realidade presente constitui para nós a prova das coisas que a gente ainda não vê. A fé, disse o Papa, olha que lindo isso aqui, gente, atrai o futuro para dentro do presente. De modo que aquele futuro ainda não é um puro, não é somente um ainda não, né? O fato desse futuro existir muda o presente. O presente é tocado pelo futuro. E assim as coisas futuras derramam-se nas coisas presentes. E as presentes nas futuras. Ou seja, quando você tem um ato de fé, você espera o céu. O céu já começa a entrar na sua realidade presente. Quando você espera uma graça, você já começa a vivê-la pela fé. Já está acontecendo. E a gente nunca pode desprezar o fato de que nenhuma oração que a gente faz é desprezada por Deus, é não ouvida, nenhuma. Estou falando para você, que tem rezado, que parece que as coisas não acontecem,
Deus escuta as orações. Nenhuma oração passa desapercebida aos ouvidos bondosos do nosso Pai. Claro que Deus age no seu tempo, a partir da sua divina providência, da sua divina sabedoria. É claro que Ele trabalha também para a nossa salvação eterna, e não só para um bem momentâneo. É claro que às vezes não acontece da forma que a gente quer, mas rezar é sempre um benefício. Rezar, como dizia Santo Agostinho, vive bem quem reza bem, vive mal quem reza mal. Rezar é um atributo, se fala tanto hoje da qualidade de vida, né? Quer ter qualidade de vida? Reze mais. A fé é o gatilho que gera a qualidade da nossa vida, que nos dá firmeza, que nos dá agarramento no essencial, agarramento em Deus, né? Mais uma vez concluo perguntando, em que você tem se agarrado? Será que você não precisa corrigir a rota aí das suas prioridades? A rota das suas esperanças? Porque a gente tem fé. Repito, fé é um ato autenticamente humano. E a fé, a esperança terrena, ela não é ruim. Você ter fé, ter esperança de comprar um carro, de progredir, é bom. Mas isso não pode ser a âncora que vai somente fazer você ficar firmado, afundado nisso, não. Isso tudo é digno, mas Deus precisa ser o primeiro. Que a nossa alma se agarre somente nele, emuná. Porque a vida é um mar agitado. E já está acontecendo, a gente não sabe até quando a gente vai viver. Mas se a gente estiver agarrado nele, nem que os tempos sejam maus, a gente vai estar bem. Porque dele vem a nossa segurança. E mesmo no coronavírus, mesmo no desemprego, eu me agarro nele. Eu espero me agarrando em Deus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, pelo sentido da fé na Bíblia, que é tão profundo. Eu mesmo não sabia, Senhor, me fez tão bem descobrir isso, o emuná. Senhor, dai-nos a capacidade agora de compreender com profundidade tudo que ouvimos aqui, de entender essa palavra. De nada adianta, Senhor, uma boa pregação se não há o entendimento. Por isso eu peço, derrama o Espírito Santo sobre cada um que nos acompanha, que vai nos acompanhar pela internet, no YouTube, nas reprises, para que cada um entenda o que foi falado aqui. Dá-nos um entendimento, Espírito Santo. E, Senhor, corrige essa rota dentro de nós. Dá-nos o dom da fé, porque a fé também precisa ser pedida, Senhor. Nós pedimos, aumenta a nossa fé. Sim, Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Senhor, eu confesso que no mar agitado da vida, muitas vezes nós nos agarramos em miragens, em ilusões, em falsas esperanças. Muitas vezes nós nos agarramos à nossa imagem, à fama, ao sucesso, ao dinheiro. Muitas vezes nós nos agarramos às pessoas, apostamos todas as nossas fichas nas pessoas. Muitas vezes nós nos agarramos a ilusões e por isso ficamos infelizes, vazios, amedrontados. Vem, Senhor, e nos liberta da incredulidade. Vem, Senhor, e nos liberta da falta de fé. Leva-nos a atos de fé na leitura da palavra, na oração pessoal, nas atitudes de fé, crendo mesmo sem ver. Sim, Senhor, que nós não nos deixemos abalar pelo medo, que nós não nos deixemos abalar pela depressão, pelas perdas, pelas doenças, pelo problema financeiro. Sim, Senhor, nós sofremos sim os embates do tempo porque somos humanos, mas nós queremos nos agarrar em Ti, Jesus. Somente em Ti, Senhor. Nos liberta, Senhor, da futilidade de uma vida agarrada em miragens, em ilusões. Nós queremos corrigir a nossa rota. Queremos confiar em Ti. Cura os corações agora incrédulos, Senhor. Liberta ainda aqueles que estão resistindo ao Teu amor. Liberta agora, Jesus, aqueles e aquelas que ainda resistem à confiança na divina providência, que não acreditam no Teu amor, que não acreditam que o Senhor cuida, que o Senhor vela, que o Senhor tem o melhor. Liberta esses corações incrédulos, talvez até incrédulos porque tiveram feridas com o próprio pai, com a própria mãe, não aprenderam a confiar, não aprenderam a se abandonar, não aprenderam o ato de fé dentro de casa, porque trazem feridas por traições, decepções. Cura esses corações, que essa pessoa não resista mais, que ela creia que nessa situação que ela vive, o Senhor a ama, o Senhor cuida, o Senhor com a sua providência quer conduzir todas as coisas, Deus. Bendito seja Deus.
E a diferença entre quem alcança a graça e quem não alcança a graça é a fé. Porque Deus ama a todos nós. O padre disse muito bem, Deus não despreza a oração de ninguém. A Ana Lúcia vai nos ajudar com a canção, mas eu já quero convidar você a ter ato de fé. Já percebeu que não é sentimento? Eu quero sentir a fé. Sentir no meu coração uma emoção, um arrepio, não. É decisão. Então nós vamos cantar e vamos rezar com toda a fé do nosso coração, com determinação, com atos de fé, e a gente começa agora, nessa hora. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja.